Nasceu em Pittsburgh, Kansas, em 9 de março de 1945. Se intitulou como BTK, acrônimo para Bind, Torture, Kill, que significa amarrar, torturar e matar. Como o Zodíaco, Dennis Rader também mandava cartas para a polícia falando sobre detalhes dos crimes. Foi casado e teve 2 filhos, mantendo uma vida familiar normal, inclusive frequentava a igreja. Por mais de 3 décadas, 2 gerações de detetives o caçaram. Para provocar a polícia, deixava bilhetes dentro de caixas de cereais das vítimas, para fazer uma brincadeira entre cereal e cereal. Chegou a estudar criminalística numa universidade e trabalhar numa empresa de instalação de alarmes para melhor executar os seus crimes. Foi sentenciado a 175 anos de prisão. Se não tivesse sido pego, ele teria parado de matar? Olá pessoal, eu sou a Cláudia Lemes. Eu sou Paula Feb. E nós somos as Serial Chicks. O nosso assassino de hoje é Dennis Rader. Bom, Dennis Rader é um dos mais famosos assassinos em série de todos os tempos. E o que eu acho, tem muita coisa na história dele que eu acho legal de estudar. Uma que tem várias semelhanças com o Zodíaco, fora o fato de que o Dennis Rader a gente sabe quem foi. O Zodíaco não necessariamente, mas eles têm muita coisa em comum, né? E a principal, eu acho que é seguro dizer que a principal é que eles se comunicavam com a polícia e mandavam cartas para a polícia e, enfim, e tinham essa relação de querer mostrar para os policiais que eles eram mais inteligentes e o narcisismo era o que tomava conta dos dois, né? E a palavra-chave. Então, assim, muita coisa surpreende sobre o BTK. Eu acho que ele cai nesse grupo de serial killers que ficam casados e tem filhos. E ninguém desconfia. Ninguém nunca desconfia. E quando descobre, todo mundo fica surpreso. Mas, nossa, ele era um cara tão envolvido. E ele era muito envolvido com a igreja. Era Christ Luther, né? Então ele pegava, ele ia com a esposa, os filhos pra igreja. E o mais bizarro dessa história da igreja é que não era assim, que ele tinha a personalidade do cara legal e a personalidade que ele quis dizer que era uma coisa que ele não era responsável por isso, que era o fator X, que era uma entidade parecida com um sapo que falava com ele e obrigava ele a matar, mas não falava num nível esquizofrênico, isso nunca entrou em pauta, mas assim, como se fosse uma coisa assim, uma coisa que ele tinha dentro dele, que compelia ele a matar, mas que ele não era inteiramente responsável por isso, que é uma grande mentira. Mas o interessante é que ele não separava tanto essas duas vidas, porque com um dos crimes ele chegou a tirar a mulher da casa dela, levar até a igreja, que ele era tipo um membro super ativo e respeitado da igreja, e tirar fotos assim pornográficas da mulher dentro da igreja e depois levar ela e largar o corpo dela numa vala. Eu acho interessante que ele se misturava também. Isso é muito curioso de um serial killer. Eu não lembro de outro que fizesse isso, mas assim, se misturar na cena do crime praticamente, porque como é que eu vou explicar isso? Ele também se asfixiava. Então ele meio que estava asfixiando a vítima e se auto-asfixiando também. E ele praticava nele, né? Ele treinava nele, assim. Uma vez ele até chegou a enterrar uma vítima, se enterrar junto e tirou umas fotos e usou uma máscara. Então assim, você fala, gente, mas cadê o limite, né? Ele se misturava ali, né? Sim, ele também queria se sentir uma vítima. Não tinha aquele afastamento que a gente vê em outros assassinos, assim, tipo, eu sou o assassino, você é a vítima. Não, vamos... Cara, isso é mais como se esse é meu palco, a minha parte de diversão aqui, eu vou meio que experimentar. Inclusive, isso é bem demonstrado no julgamento, quando ele se comparou com as vítimas.
enquanto ele estava falando sobre ele dizia, não, tal vítima fazia tal coisa. Eu também. Tal vítima tinha certa profissão. Eu também. E vamos entrar numa outra coisa que eu falei num vídeo passado nosso, nessa temporada, que é aquela coisa que a gente fica repetindo, o serial killer nunca mata conhecido. E são muitos os casos que isso não é verdade. Então eu acho que isso é uma coisa que tem que ser eliminada daquela lista de coisas que todos têm em comum, que também é uma lista que cada vez fica menor, claro, porque tem muitas exceções. Mas assim, a gente já falou do Ginn aqui, a gente falou do Kemper recentemente aqui, e o Dennis Rader, ele matou a primeira vítima dele, que é a Julie Otero, ela trabalhava com ele. E depois ele perseguiu pra matar outra vítima que trabalhava com ele, e que ela não foi pra casa naquela noite. E matou vizinhas também. Matou vizinhas, e ele matava no neighborhood mesmo dele. Bom, resumindo a história dele, é muito interessante assim, o fato de que ele não teve nenhum abuso na infância, não sofreu nada disso. Ele era militar, nessa época mais ou menos que ele era, e ele ganhou acho que 3 medalhas na vida dele, por bom comportamento, tipo, é um cara modelo, assim, várias medalhas. E ele lia algumas revistas de detetives, eram umas revistas assim que vinham histórias de detetives, mas também tinha aquela, como apelava para o público masculino, tinha muita coisa erótica leve, né? Mas tinham fotos de bondage, de mulheres amarradas e tal, e aí que eu acho que começou o interesse dele nesse tipo de prática. Ele gostava muito de um programa, ou talvez até da emissora mesmo, de uma emissora chamada Cake TV. E ele começou a mandar cartas para eles, né? O que realmente demonstrou essa vontade de atenção. A primeira carta dele até começou com a seguinte pergunta: quantos terei que matar até que meu nome saia no jornal ou eu obtenha atenção nacional? Ele precisa, enfim, exatamente isso que ele queria. E ele conseguiu, ele queria aterrorizar aquela comunidade, e ele conseguiu, porque as pessoas, assim, elas ficaram com muito medo do BTK, né? A primeira vítima, as primeiras vítimas, né, porque já começou de uma forma muito pesada, ele tinha planejado, ele trabalhava com a Julie Otero, ele tinha uma queda por mulheres hispânicas, assim. E aí ele entrou na casa dela e ele tinha calculado que ela ia estar lá com alguns dos filhos, ela tinha 5 filhos, se eu não me engano, e o marido não ia estar lá, mas aquele dia ele estava. Então, o que ele fez? Ele matou a família inteira, basicamente. Matou a família que estava em casa, até porque parte da família são as crianças que estavam na escola. Inclusive, só uma coisa, inclusive o menino que tinha 9 anos e a menininha que tinha 11. Então, e a menina, né, a teoria é que a menina era o alvo verdadeiro dele. Além da mãe, ele tinha muitas fantasias com a mãe e a menina. Ele enforcou a menina enquanto a menina estava morrendo, ele se masturbou. E isso virou meio que o modus operandi dele, né? E assim, ele trabalhou durante uma época numa empresa de alarme, então ele sabia desligar tudo. Na verdade, ele começou a trabalhar na empresa para aprender. Então, assim, ele era tão... O que mais me fascina no BTK, no Dennis Rader, é que porque assim, ele tava matando e tava dando certo, até que um dia que não deu certo, né, o que ele planejou. Porque a menina chegou em casa, vítima, com o irmão dela. E aí ele teve que lutar contra o irmão, o cara saiu vivo e tal. Mas ele chegou a atirar no cara. Ele atirou, se não me engano, ele atirou na cara do cara. Foi. Então, mas aí ele percebeu que, putz, ele não tinha se planejado tão bem. Então o que ele começou a fazer? Eu preciso me aperfeiçoar o meu método. Então ele chegou a trabalhar nessa empresa do alarme, que é muito irônico porque as pessoas estavam contratando a empresa para instalar alarmes para protegê-las do Dennis Rader, e quem estava instalando o alarme era o Dennis Rader. E ele chegou a estudar, ele se matriculou numa faculdade para aprender, inclusive ele fez todos os cursos que eu fiz. E isso pra mim é uma coisa tipo, né, que assim, ele estudou Criminal Justice, né, que é o nome do curso, que é o mesmo curso que eu fiz pela Harvard, edX, e ele foi lá, se matriculou, ele estudou sexologia forense, ele estudou criminalística, inclusive serial killers. Então, pra matar melhor. Então, um cara que estava completamente focado em fazer aquilo bem feito, extremamente controlador, né? Ele participava aquela coisa que tem nos Estados Unidos de ter um grupo de pessoas na vizinhança que cuida. Ai, a grama tá alta demais, você tem que cortar. Ai, o seu cachorro fugiu, fez cocô em tal calçada. Ele era essa pessoa, né? Ele era o líder dessa turma. E os vizinhos tiveram contato com ele, odeiam ele, descrevem ele como o cara mais controlador e arrogante e cruel
que eles já conheceram, inclusive. Imagina o cara querer controlar a sua vida. Você é vizinho dele e ele quer controlar a sua vida. Quase destruiu a vida de uma das vizinhas dele, porque tava tudo bem com ela, quando ela arranjou um namorado ele não gostou. E aí ele começou a provocar a mulher, tipo, reclamava do cachorro dela, não sei o quê. E a mulher chegou uma hora e falava, meu, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Ele falou, é só você se livrar do seu namorado, tudo vai voltar a ficar bem. Gente, é meu vizinho de baixo. Nossa, vizinho de baixo. BTK. Gente, eu não tinha pensado nisso. Oh my God! Então, tudo bem. Acabamos de ter uma revelação aqui, gente. Calma, a gente precisa de um momento. Gente. E ela, enfim, falando que não ia se livrar do namorado, né? E aí ele começou a atormentar a menina e tal. Até um dia que ele pegou, o cachorro dela andava pelo neighborhood, ele pegou o cachorro, mandou pra um... Como é que é? Pound? Dog pound. Ai, meu Deus do céu. Carrocinha. Canil, um canil, né? E falou pro pessoal do canil, vocês têm que put him down, que significa assim, tipo, dá uma injeção pra esse cachorro dormir, tipo, mata esse cachorro. E aí ele avisou a menina, falou, olha, o seu cachorro tá correndo por aí. Ela falou, onde é que ele tá? Aí quando ela chegou lá, ele falou, o cara, o Dennis Rader, né, mandou a gente matar o cachorro. Ele matou o cachorro da menina. Ele fez outra pessoa matar o cachorro da menina. A menina ficou histérica, voltou pra casa, arrumou tudo e foi embora. E aí depois que descobriram a identidade dele, eles perguntaram pra ela, falou, esse cara estragou a minha vida, ele fez eu sair do meu lar, ele matou meu cachorro, tipo... Então assim, por mais que as outras pessoas, esposas, filhos e a galera da igreja falam, nossa, não, o cara mais gente boa do mundo, ele tinha esse outro lado que ele deixava mesmo transparecer, do controlador, louco, freak mesmo, assim. Quando ele já tava quase sendo pego, ele começou a mandar bonecas, Barbies, como se elas estivessem sendo colocadas nas cenas dos crimes. Então cada Barbie representava uma vítima diferente. Então assim, e elas eram amarradas e ele se divertia com isso, né? O Dennis quis atenção e perguntou se a polícia perguntou para a própria polícia se eles conseguiriam descobrir de onde viria um disquete, para eles falarem a verdade. E aí o investigador disse, não, a gente não consegue descobrir. Claro que era mentira. E aí quando ele foi pego, ele perguntou para esse investigador, por que você mentiu para mim? Como se assim, o investigador tivesse também se divertindo naquela situação, né? As fotos, se fosse parte de um jogo, né? Que todos eles estavam brincando. Mas pô, você vai querer acabar com a nossa brincadeira? é nesse tom mesmo. Gente... Pra mim, o que é legal, que é interessante sobre o BTK, o tempo de ato entre um crime e outro, né? A gente falou nesse programa sobre o Bundy, que pegava 3 no mesmo dia, esse cara ficava anos sem matar, 6 anos sem matar, e aí pegava e matava de novo. E aí ficava mais não sei quanto tempo sem matar e pegava de novo. E aí você tem uma vítima de 11 anos, que foi a Josephine Otero, depois você tem vítimas de 62 anos, né? Então também ele não tem aquela vítima pronta, específica. É mulher, é o que elas tinham em comum, né? Basicamente. E aí homens que estavam no caminho, na verdade. Exato, no caminho dele. E ele sabia, como todo bom criminoso, que o macho na cena oferece aquela resistência, então ele é o primeiro alvo, sempre tem que desabilitar esse cara para depois ele poder se divertir com a vítima dele. E mais ou menos a forma que ele matava era por estrangulamento. Muitas vezes com corda, mas chegou a ser manual também. E ele não estuprava as vítimas, ele não tinha relações sexuais com as vítimas, mas a motivação do crime era sexual. Inclusive ele se masturbava nas cenas e deixava o sêmen, porque na época, nos anos 70, aquilo também não ia levar a polícia a pegá-lo. Mas a polícia guardou essas evidências em DNA. Então, o que acontece? O Dennis Rader parou de matar. E meio que acabou o caso ficou frio, ficou aberto, mas ficou frio. Então o que acontece? Um cara escreveu um livro em 2004? Acho que foi 2004. Escreveu um livro falando, BTK já era, né? E a polícia pensou, putz, agora a gente tem uma oportunidade, porque é um cara tão maníaco por atenção, ele quer imprensa, tem orgulho dos crimes dele, isso talvez faça ele se revelar. E foi o que aconteceu, ele não aguentou,
voltou a se comunicar com a polícia, e aí tem essa história do disquete, que ele mandou um recado por disquete e falou, os disquetes são traceable, né, vocês conseguem identificar, a policial falou que não, e ele continuou mandando recados em forma de disquete. O que a polícia fez para chegar até o nome Dennis Rader, a pessoa Dennis Rader? Eles identificaram no disquete o software onde aquele tinha sido feito e descobriram que pertencia a uma igreja. E aí cujo presidente o presidente da comunidade luterana. Sim, mas aí eles também não tinham quem é, pode ser qualquer pessoa dentro da igreja. Mas tinha o nome dele. Então, tinha o nome Dennis. Só Dennis. Ah, sim. Só Dennis. E aí eles entraram no site da igreja e viram que o membro da congregação era Dennis Rader. Aí o que eles fizeram? Eles obtiveram os exames médicos da filha dele para comparar com o DNA. Pegaram os exames da filha dele, compararam com o DNA do caso de muitos anos atrás, e aí eles tinham um match positivo, né? Falaram, putz, agora a gente tem o Dennis Rader. E então ele só foi pego por causa do narcisismo dele. Essa coisa de, não, como assim? Acabou o BTK, eu tô aqui. Só que aí a grande questão e aí a gente tem nossas dúvidas. A Paula acha que sim, eu acho que não. Ele teria voltado a matar? Eu não sei. Eu acho que ele o hiato dele foi aumentando até o ponto que ele realmente parou. Ele ficou muitos e muitos anos sem matar. Então eu acho que ele falou assim, agora tá, sabe assim, ou ele tava controlando, ou ele não achou mais graça naquilo, mas alguma coisa fez ele parar. Uma das coisas curiosas é que ele assistia muito a Cake TV e junto dessa primeira carta, depois de 25 anos, ele desejou que os âncoras da TV tivessem se sentindo melhor da gripe. Mas eu acho que... Desculpa, Cláudia. Eu acho que toda a questão, na verdade, era o ego, né? A gente estava até pensando aqui antes o que teria feito ele parar de matar durante 25 anos. E... Bom, a gente não tem certeza, na verdade, de quando ele se tornou presidente da comunidade ali, mas talvez isso fosse uma possibilidade para assentar esse ego, então talvez ele tivesse ficado satisfeito em relação relativamente a isso. satisfeito com isso. Você deu uma possibilidade da... E a questão é assim, também, então, porque esse cara não pararia assim, agora eu não preciso mais matar, porque ele gostava de matar, ele não tinha remorso, não sentia necessidade de parar. Então, tem a possibilidade também dele falar, putz, eu fiz algumas cagadas algumas vezes, na próxima eu posso ser pega, melhor agora eu tenho um pouco de cuidado. E outra coisa, como o modus operandi dele era a coisa da ejaculação na cena do crime, nas roupas das vítimas, ele parou justamente numa época em que começou a ter esse avanço na parte de DNA, da investigação. Então pode ser falar, sem isso não vai ter graça, que eu vou ter que me conter, e eu não quero deixar, e eu não quero ser pego também. E ao mesmo tempo, eu acho que existe o ego do outro lado, que diz, as pessoas têm que saber que eu fiz. Sim. As pessoas têm que saber que fui eu. Chegou a hora. Chegou a hora de saber que fui eu preciso receber o crédito uma hora ou outra. Sim, e uma coisa curiosa é que durante o julgamento, no final do discurso, ele falou como se ele estivesse ganhando o Oscar de melhor serial killer, porque ele agradeceu todo mundo que ajudou muito ele em todos esses anos, inclusive a polícia. Freud explican! Desde criança, BTK se excitava com violência. A vida dele sempre girou em torno de suas necessidades sexuais juvenis, autoasfixia erótica, crossdressing e bondage. Quando falamos sobre crossdressing, por exemplo, não podemos julgar que o erotismo esteja sempre conectado à sexualidade, mas com BTK e a necessidade de se misturar às vítimas, talvez isso estivesse mais explícito. Portanto, é provável que uma questão de gênero estivesse envolvida no inconsciente do serial killer, além, claro, da necessidade de controle. O bondage e a necessidade de matar mulheres poderia servir como espelho de dominação de impulsos próprios e indesejados na sociedade em que ele estava inserido. Bom, gente, a minha recomendação de hoje é o Condenada, do Chuck Palahniuk. Ele é o meu autor preferido de todos os tempos. E esse livro é sobre uma menina que morre, vai pro inferno e
e começa a contar tudo que ela passou lá. Não vou falar mais. Eu acho um dos melhores livros dele. Ele já lançou... Eu acho que o mais conhecido dele, sem dúvida, é o Clube da Luta. Então, assim, realmente vale a pena. E a minha recomendação de hoje é Nacional, do Vitor Bonini. Esse é o primeiro romance dele, né? É policial e é ficção, tá? Pra quem não sabe. E ele é um autor que eu admiro muito, ele é um autor brasileiro. E eu acho que a gente tem que valorizar, sim, né, a nossa... Sim! We have to, até porque nós somos autores brasileiros. É com quem quer nada, né? Mas esse é um suspense muito bom, é delicioso de ler, é muito bacana, tá numa impressão maravilhosa, tá muito legal. E eu tenho autógrafo da minha querida Cláudia. Que bonito. É bonito, né? Enfim, e o livro, eu decidi recomendar ele hoje porque o livro dele, na verdade, quando isso vai ser mostrado, vai ser bem na semana, se eu não me engano, do lançamento do segundo romance dele, que é O Casamento. Então eu sugiro muito que vocês corram atrás desse autor e descubram mais sobre ele, porque vocês vão gostar bastante. Dennis Rader pegou 10 sentenças de prisão perpétua, já que na época de seus crimes, o estado do Kansas ainda não tinha pena de morte. Segundo o psiquiatra forense Dr. Michael Stone, da Universidade de Colômbia, criador do Índice da Maldade, Dennis tem todos os quesitos para ser qualificado no número 22 do ranking, a posição máxima como torturador e assassino que sente prazer em torturar e matar. Esse foi o Serial Chicks de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal. Inscreva-se. Inclusive, para você que não está recebendo as notificações de quando a gente posta algum vídeo, aperta no sininho aí embaixo que ele vai te dizer quando a gente postar alguma coisa nova. E convidem amigos que gostam das coisas loucas da vida a curtirem também os nossos vídeos. Sim. Aí no próximo programa a gente vai falar sobre o Zodíaco. Vocês que pediram tanto. Vocês pediram tanto, a gente fez. Até a próxima, gente. Até semana que vem. Tchau. Canta aí, canta. Naquela cena que fica em preto e branco, né? Isso. É pra gente gravar já? Não, vai começar a história Espera, primeiro. deixa eu Tá. Eu vi um. Já tem um bloopers. Já que a gente tá falando da década de 80, tinha uma fase na década de 80 que tinha tanto assassinato na Flórida que a polícia não estava dando conta dos corpos, tipo, o que a gente vai fazer com tanto corpo? Dos velhinhos? Não, tô brincando. Os velhinhos da Flórida. Make sense, é que nem Santa. Eu moro no Boca Raton do Brasil, que é Santa. Mas a galera tava morrendo tanto que eles tiveram que alugar um furgão móvel refrigerado do Burger King pra destacar os corpos. A gente tá indo, mas é de nervoso. Não é. Eles tiveram que colocar os corpos então, onde guardam nossos hambúrgueres. True story. Então, pelo menos, moral da história, o Burger King usa carne de verdade. Se você conhece alguém que pode estar em situação de perigo, ligue para o número 100. No Brasil inteiro, este número corresponde à Secretaria de Direitos Humanos e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de descagem direta e gratuita. As ligações podem ser anônimas e o sigilo das informações é garantido quando solicitado.